E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. Depois que os dois começaram a andar, Aizashi disse calmamente a Ainz: "Muito obrigado, Vossa Majestade." O agradecimento foi porque Ainz havia respondido ao mordomo. "Não há necessidade disso", Ainz queria dizer, mas no final, ele aceitou o agradecimento em silêncio. Para Suzuki Satoru, um superior deveria cobrir seus subordinados, se este cometesse um erro. O agradecimento de Aizashi foi uma reação natural. Foi um passo inevitável em seu crescimento futuro, como um dos subordinados de Ainz. Mais uma vez, Ainz percebeu que ser um chefe não era nada relaxante. De repente, Ainz percebeu que ele nunca havia dito obrigado, enquanto no papel de um governante. "Eu preciso encontrar um tempo para agradecer aos guardiões e a todos os NPC. Eu preciso mostrar meu apreço por todo o trabalho que fazem." O objetivo de Ainz era administrar a grande tumba de Nazarick como uma companhia benevolente. Mesmo quando ele ponderava ociosamente o assunto, ele não parou de se mover, mas continuou caminhando em direção aonde ele estava sendo conduzido. Aizashi falou: "Embora foi bastante surpreendente encontrar uma Rabbitman, Vossa Majestade. Não seria melhor discutir esse tipo de coisa depois que a pessoa em questão fosse embora?" Ainz pensou isso, mas o tópico o interessou, então ele decidiu seguir com o fluxo. Ainz falou: "Bem, mas ela é uma mulher, certo?" Aizashi falou: Bem, o nome da espécie dela é Rabbitman." Ainz falou: "Aizashi, foi apenas uma piada. Levar isso tão a sério é um pouco preocupante." Aizashi falou: "Eu me pergunto se ela veio mais para o leste da Aliança Cidade-Estado. Que exótica." Ainz falou: Ainz não tinha ideia do quão longe ficava a leste da Aliança Cidade-Estado. Sua informação ainda não abrangia regiões tão distantes. Ainda assim, ele não tinha visto nenhum no reino, e ela era a única Rabbitman que ele encontrou na capital imperial. Deve ser difícil viver em um lugar sem outros membros da mesma espécie, mesmo sem considerar a discriminação de outras raças. Ainz estava curioso, e queria fazer-lhe algumas perguntas, mas ele não podia fazê-lo. Seria problemático se ele pisasse em uma mina terrestre durante a conversa. Em pouco tempo, eles chegaram a uma casa. O mordomo falou: "O mestre espera por você, por favor." O interior da casa era decorado com muitos artigos de armas e armaduras, bem cuidadas com óleos, para prevenir corrosão. Estavam limpos, livres de poeira, e expostos em fileiras organizadas. Após uma inspeção mais detalhada, muitas das armas estavam arranhadas e amassadas em seus fins comerciais. Ficou claro que essas armas haviam sido usadas em combate real. Em vez de exibir uma loja de armas, parecia que o dono da galeria exibia as armas de seu glorioso passado. Depois de um rápido olhar, o olhar de Ainz voltou para uma espada. Era a mais bela de todas as armas na sala. Não havia sinal de dano na espada. O dono da galeria deve ter gostado bastante dela, a julgar pela forma como ela foi colocada, para ser a primeira coisa que alguém veria quando entrasse na sala. Alguém falou: "Isso te agrada?" Ainz falou: Realmente, uma excelente coleção." Assim Ainz respondeu ao dono sentado no sofá. Em outras palavras, o dono desta galeria. O proprietário era corpulento, e seu cabelo era cortado, tão curto, que se podia ver o couro cabeludo. Eles não se incomodaram com saudações, mas continuaram falando sobre armas. O dono falou: "Então, qual a parte que você mais gosta?" Essa. Todos que entram nesta sala dizem isso." Ainz entrou, e parou diante da espada. Ainz falou: "Posso pegá-la?" O dono falou: "Claro, faço questão." Ainz agradeceu, e pegou a espada. É claro que cairia se ele realmente tentasse empunhá-lo seriamente, mas segurá-la estava bem. Ele olhou para a espada, e então percebeu os caracteres gravados na lâmina. Essas letras bizarras eram vagamente familiares para Ainz. Ele procurou suas memórias, e finalmente encontrou a resposta. Ainz falou: "Runas." O dono falou: "Como esperado de Vossa Majestade, você conhece essas letras." Ainz pensou: "O quê? A sério? As runas são comumente usadas neste mundo." Runas eram um alfabeto que aparentemente tinha sido usado no passado, do mundo de Suzuki Satoru. O fato de que tais letras existiam neste mundo significava que era muito provável que alguém do mesmo mundo, como Suzuki Satoru, as tivesse espalhado aqui. Assim, Ainz respondeu cuidadosamente: "Provavelmente, creio eu."
Eu só conheço de relance. Não consigo criar itens gravados em runas. Posso saber que ferreiro fez isso? O dono falou. Oh, essa foi uma boa pergunta. Essa espada foi forjada por um ferreiro único, do reino do Arf, na Cordilheira Zerlisiana. Tem cerca de 150 anos. A lâmina pode acumular eletricidade, e há uma marca do fabricante no cabo. Você viu? O dono da galeria estava ao lado de Ains. O cheiro irresistível de colônia assaltou seu nariz. O dono falou. Esta é uma peça feita por Stonenel, um famoso ferreiro. Ains pensou. Um artesão do Arf. Parece que vou ter que aprender mais sobre isso. Ains falou. Oh, isso soa como um famoso artesão. Há mais algum exemplo de seu trabalho aqui? Ains olhou ao redor, e o homem riu com vontade. O dono falou. Não aqui. Eu os guardo em outro lugar. No entanto, esta é a única peça que tem um encanto tão poderoso. Ains falou. Oh. Ains escondeu sua decepção, enquanto ele discretamente se emocionava. Dito isso, ele ainda aprendeu algo sobre o artesão, chamado Stonenel. Ele tinha que ver se havia um jogador lá. Ains falou. Ouvi dizer que as armas, feitas por ferreiros únicos do Arfs, raramente circulam no mercado. E você realmente tem mais coisa deles no estoque. Ains mentalmente deu a Ains um sinal de positivo por fazer essa pergunta. O dono falou. Sim, Ains. O homem sorriu e continuou. Eu os arrebato sempre que acho em leilões. Recentemente, houve um aventureiro realmente persistente tentando me superar. Acabei pagando 3 vezes o que planejei originalmente. Ains balançou a cabeça, incrédulo. Algo do tipo, enquanto Ains assentiu em aprovação. As coisas funcionavam exatamente assim para um colecionador. Um estranho nunca seria capaz de entender. Às vezes, até mesmo Ains não entendia suas ações do passado. Ains queria continuar perguntando, mas no final, ele decidiu devolver a espada ao seu lugar original. Ains falou. Parece que fiquei encantado com a sua maravilhosa coleção. Sem cumprimentá-lo, perdoe minha falta de respeito. O homem era todo sorrisos. O dono falou. Vossa Majestade tem jeito com as palavras. Então, permita-me me reintroduzir. Eu sou Osk, um comerciante insignificante. Ains falou. Você certamente irritará os outros mercadores do Império se você se considerar insignificante. Eu continuo sendo o rei feiticeiro, Ains Algoon. Osk falou. Não passa um dia sem que eu ouça algo sobre seu poderoso nome. Por favor, sente-se. Farei com que os servos preparem bebidas. Ains falou. Embora seja uma oportunidade rara, não há necessidade de preparar minha parte. Os olhos de Osk não pareciam muito proporcionais à sua cabeça. Ele estudou Ains com aqueles olhos. Osk falou. Vossa Majestade, eu ouvi os rumores, mas eu poderia incomodá-lo para remover essa máscara. Ains falou. Como este é um pedido do dono da casa, eu devo obedecer. Ains tirou a máscara, revelando seu rosto nu. Não houve surpresa no rosto de Osk. Seus olhos eram muito pequenos, então, uma vez que ele estreitou os olhos para sorrir, não havia como dizer se ainda estavam abertos. Osk falou. Oh, entendo. Osk assentiu várias vezes, antes de falar novamente. Na verdade, eu estava preocupado que eu não seria capaz de preparar o chá que seria capaz de satisfazer os gostos do renomado rei feiticeiro, mas parece que foi um esforço desperdiçado da minha parte. Depois daquelas palavras alegres, a barriga de Osk tremeu de tanto rir. Ains falou. Diga, Osk, porque você sabia que Sua Majestade viria comigo. Osk falou. Não é difícil dizer, certo? Irrantel está sob o controle de Sua Majestade. Quando soube que o chefe da guilda dos aventureiros de Irrantel, estava visitando, na companhia de alguém mais importante do que ele, apenas uma pessoa veio à mente. É verdade que poderia ter sido algum outro confidente do rei feiticeiro, mas meus instintos me disseram o contrário. Ains falou. Então, é a minha vez de fazer perguntas agora. Você já usou as armas exibidas aqui? Osk riu da pergunta de Ains. Osk falou. Como eu poderia? Vossa Majestade, considere meu corpo. Eu posso manejar um ábaco, mas nunca uma vez balancei uma espada. Isso é apenas o hobby meu. Desde que eu era criança, sempre admirei os fortes, além de espadas e outras armas. Ains falou. Entendo. Osk falou. Parece que você entende. Agora, eu tenho uma pergunta minha. Eu ouvi falar do poder incontrolável de Vossa Majestade. Foi que, devido ao longo tempo que você viveu, bem, suponhamos que conte como viver, certo? Ains falou. Isso é correto.
Claro, em comparação com a expectativa de vida de vocês, humanos. Assim que Ainz disse isso, ele pensou em algo. Que tipo de ser era o rei feiticeiro, Ainz ou algo? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.